Nós hoje estamos celebrando o Domingo da Misericórdia. Temos presente a imagem de Jesus misericordioso, que do seu coração faz jorrar dois focos, dois raios de luz, um branco e o outro vermelho, que representam os sacramentos do batismo e da Eucaristia, que brotam do coração de Cristo. E neste domingo, o Evangelho nos apresenta duas aparições de Jesus ressuscitado para os discípulos. Estas aparições acontecem em um domingo, que para os cristãos, já desde o início, é o dia do Senhor, ou seja, o dia depois do sábado, o primeiro dia da semana. O sábado era o último dia, o dia que os judeus consagravam a Deus. Para a igreja que nascia, o dia da ressurreição é o dia da nova criação. Nosso Senhor ainda traz consigo, nas suas aparições, os sinais da sua paixão, as chagas, e Ele transmite aos discípulos o seu Espírito. Neste caso, alguns dons pascais. A paz, ele sempre começa, a paz esteja convosco. A reconciliação por meio da igreja, dando aos discípulos o poder de perdoarem os pecados. E a confirmação na fé. São estes dons que o Senhor oferece aos seus discípulos. Nosso Senhor continua a oferecer estes e tantos outros dons pascais à igreja dos nossos dias. A sua presença entre nós continua a fazer-se sentir fortemente, especialmente nestes momentos difíceis pelos quais passamos. Nosso Senhor não nos abandonou. Ele está conosco para fortalecer a nossa fé, para dar força e vida à nossa caridade e para aumentar a nossa esperança. É preciso, com humildade e com amor, acolher estes dons que Ele nos oferece. A primeira leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos. Durante todo o tempo da Páscoa, são 7 semanas da Páscoa, sempre a primeira leitura vai ser tirada dos Atos dos Apóstolos, porque nos fala daquela comunidade cristã primitiva, a comunidade que nasceu logo depois da ressurreição de Cristo, que deve nos inspirar, que deve servir de modelo para nós que somos a igreja nos dias de hoje. No trecho de hoje, nos é apresentada a difusão, o crescimento da comunidade cristã. Nós temos aí como que, na primeira leitura, uma fotografia desta comunidade, com os seus alicerces, as suas bases. Como viviam os primeiros cristãos? Eles eram assíduos na oração, participavam da fração do pão, que era o nome que se dava à missa, à Eucaristia, e também na escuta da doutrina, no ensinamento dos apóstolos. Esses 3 alicerces continuarão a ser, e vão ser até o fim do mundo, os alicerces da igreja: a oração comum, a Eucaristia e o ensino da verdade. E é especialmente na liturgia dominical, na Santa Missa de cada domingo, que nós nos reunimos, que acontece esta realidade: a oração comum, a fração do pão e a escuta do ensinamento dos apóstolos. Por isso, a primeira leitura é um convite a todos nós para amarmos a Santa Missa Dominical e nunca deixar de participar dela. Há hoje uma mentalidade espalhada em muitos ambientes de que tanto faz ir ou não à missa. Ainda essa semana, ouvindo num vídeo de um programa de televisão de um sacerdote, ele dizia isso, que Deus
Assim era a expressão que ele usava. Deus está pouco se lixando se a gente vai ou não vai à missa. Ora, isso é um absurdo. É claro que a missa é o centro da vida cristã. Um cristão sem missa é um cristão sem força. É um cristão que não tem o ensinamento da doutrina. É um cristão enfraquecido porque não se alimenta da Eucaristia. E é um cristão que não reza com a igreja. Portanto, para nós cristãos de hoje, esse é um dos grandes desafios, a missa dominical. Nós estamos vivendo esse período de crise, esta situação difícil. É preciso restringir a participação da missa, enfim. Mas nós temos que encontrar a forma, a maneira de voltarmos à missa dominical. Faltar à missa no domingo é um pecado grave. Não há o que justifique, pelo menos em termos, porque eu não pude ir, porque eu não tive vontade. Isso não é justificativa para deixar de participar da Santa Missa no domingo. A nossa vida de cristãos precisa ter como referência também a missa dominical. Na segunda leitura, nós ouvimos um trecho da primeira carta de São João. Este trecho que nós escutamos, ele era um hino, uma música que os cristãos cantavam na igreja primitiva durante as celebrações do batismo. Todo o que crê que Jesus é o Cristo nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém amará também aquele que dele nasceu, e por aí vai. Um hino de ação de graças, um hino de louvor pela graça batismal, ou seja, da regeneração operada pelo batismo, que nos abre as portas do céu e da salvação eterna. São João nos fala também da alegria que nós como cristãos temos que sentir pelo dom da fé. Só que a alegria que nós temos como cristãos, ela nunca é uma alegria completa, total. Está sempre misturada com as dificuldades, com os sofrimentos do tempo presente. Como diz o apóstolo, embora seja necessário que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Esta situação de dificuldades que nós todos vivemos no dia a dia, deve servir sempre para nós como prova, também para verificar a autenticidade da nossa fé e da nossa confiança em Deus nosso Pai. Finalmente, ouvimos o trecho do Evangelho de hoje, o capítulo 20 de São João. E neste trecho que nós escutamos, somos chamados a tomar consciência que nosso Senhor entrega aos seus discípulos o poder que Ele obteve através da ressurreição dos mortos. Transmitindo a sua paz, nosso Senhor nos envia para o mundo com o dom pascal do perdão dos pecados, para que nós também sejamos instrumentos de reconciliação da humanidade com Deus e da humanidade entre si. Esta é a grande missão do cristão no meio do mundo. Ser um ponto de referência na reconciliação. Nós não podemos ser nunca, jamais, causa de divisão, causa de separação. Mas é preciso que entendamos que nosso Senhor espera de nós esta obra da reconciliação. Quantas vezes, queridos irmãos, em casa, nós passamos por dificuldades, incompreensões, situações difíceis que criam divisão na nossa família. São coisas do dia a dia, coisas humanas. Pois bem, a nossa condição de cristãos é de nós lutarmos e nos esforçarmos para sermos sempre elementos de reconciliação entre as pessoas.
fazer sempre esse trabalho de conversar com um, de conversar com o outro, de explicar as coisas, de ter esta paciência com as pessoas, para que elas entendam a importância de que haja a compreensão entre si. Isto na família, na sociedade, nos locais de trabalho. Esta é a nossa grande missão de cristãos. E é a missão da igreja. A missão da igreja, que é a reconciliação da humanidade com Deus, que se dá principalmente através do sacramento da confissão, do perdão dos pecados. Também, neste trecho de hoje, nosso Senhor louva a todos aqueles que, tendo fé, acreditam em sua palavra e em sua ressurreição, sem a necessidade de tocar e de ver. Diferentemente de São Tomé, que dizia que só acreditaria se visse e colocasse as mãos nas chagas do Senhor, hoje nós cremos sem ter a necessidade de colocar as mãos nas chagas do Senhor. É pela fé que nós hoje nos encontramos com o Cristo ressuscitado. Não somos como Tomé, que para crer precisou tocar nas chagas do Senhor. Cristãos de hoje, de um tempo já distante daqueles das origens da igreja, nós proclamamos a nossa fé no Cristo ressuscitado e na sua presença de salvação entre nós, que nos dá sempre o seu perdão e a sua paz. Penso que nós podemos pedir isto a Deus no dia de hoje, que com a nossa fé viva nós possamos sempre amar o que o Senhor nos oferece e nos dá, especialmente a missa, e que nós possamos ser no meio do mundo elementos que trabalham, que vivem sempre para a reconciliação das pessoas entre si e com Deus.